Olá, meu nome é Victor Augusto e eu sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação do campus do Pantanal. Sou participante também do Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária e vim hoje falar do meu projeto, que é sobre o desenvolvimento de um software para análise do contraste comportamental em esquemas múltiplos. O projeto propõe o desenvolvimento de um software que utilize esquemas de reforçamento múltiplos para análise do contraste comportamental em participantes humanos. Previamente, esse mesmo teste era aplicado manualmente em animais. Bom, o reforçamento na psicologia comportamental é uma técnica que auxilia na probabilidade de um indivíduo se comportar de acordo com um estímulo externo. Esse estímulo externo pode ser positivo ou negativo. Os esquemas múltiplos de reforçamento ocorrem quando dois ou mais esquemas de reforçamento, cada um com estímulos diferentes, ocorrem de maneira alternada. Esse tipo de esquema de reforçamento estuda principalmente de que maneira os estímulos atuais interferem no comportamento do indivíduo com relação aos estímulos anteriores. O contraste comportamental é justamente a diferença de comportamento com relação a cada um dos estímulos apresentados. Então, o software apresenta dois componentes clicáveis de maneira alternada. A alternância entre esses dois componentes é previamente configurada por quem vai aplicar o teste. Cada um dos componentes do teste possuem contadores de intervalos variáveis. Esses intervalos variáveis também são pré-determinados por quem configura o teste. E ao final desse contador, o próximo clique dado no determinado componente gera uma pontuação. Essa pontuação podendo ser positiva ou negativa. Ao final do contador de intervalo variável de cada componente, é gerada uma pontuação. Ao clicar nesse componente assim que o contador estiver em 0, aparece um aviso na tela dizendo que ele ganhou um ponto. O participante tem a opção de coletar o ponto ou não. Caso o participante não colete o ponto dentro de um intervalo de tempo também pré-determinado, esse ponto é excluído e não coletado, e o teste continua. O teste coleta, primariamente, a quantidade de cliques e tempo dentro do teste em que cada clique ocorreu, diferenciando-os por componente. O teste também coleta informações sobre quanto tempo o participante passou interagindo com determinado componente. Esses são os requisitos primários para a aplicação do teste. Já para o desenvolvimento do software, foi escolhido o Scrum. O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil que tem como foco a entrega periódica e rápida de produtos de valor. As etapas de desenvolvimento do Scrum são chamadas de sprints. O levantamento inicial de requisitos determina como o primeiro sprint ocorrerá e quais funcionalidades primárias serão implementadas. Inicialmente, ocorre uma entrevista com o cliente para o levantamento dos requisitos que serão implementados no projeto. Após a entrevista inicial, os requisitos analisados, determina-se quais serão as funcionalidades implementadas no primeiro sprint. Ao final do primeiro sprint, uma reunião e apresentação do que foi gerado é feita para o cliente. A partir do feedback do cliente, determina-se se o sprint 1 foi validado ou não. E a partir daí, ocorre uma reanálise dos requisitos para determinar o que será implementado nos próximos sprints. Ao final de todos os sprints, existe uma apresentação para o cliente e uma validação. Em caso de não validação, os ajustes serão implementados. Após a entrevista inicial com o cliente e a análise dos requisitos levantados, decidiu-se por utilizar a linguagem de programação JavaScript, juntamente com CSS3, HTML5 e o framework Electron, para o desenvolvimento da plataforma desktop. Atualmente, o software encontra-se em versão alfa. As próximas etapas de desenvolvimento englobam a implementação da geração de um relatório final contendo dados e estatísticas do teste, bem como uma tela para a configuração de testes. Por fim, espera-se inovação tecnológica dentro da área da psicologia comportamental com o desenvolvimento desse software, pois a aplicação do teste em humanos cria novas possibilidades de estudos, visto que, no Brasil, o mesmo teste só era aplicado em animais.